quero orar para poder iniciar aqui a ministração da palavra que Deus colocou no meu coração para essa primeira sexta B-Power. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça onde você estiver e nós vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Espírito Santo, não somos dignos, não somos merecedores de nada, mas o Senhor é rico em bondade, rico em misericórdia. E nessa primeira sexta do ano nós queremos receber a palavra que vem do teu coração. Senhor, da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração, faça melhor. Pode fazer agora, Senhor, no coração dos meus irmãos, que eu passe aquilo que foi ministrado ao meu coração com muito mais propriedade, mas que não seja eu, que seja o Senhor fazendo isso, porque eu sou apenas a voz, eu sou apenas o corpo, e o Senhor é o dono de tudo. Tu mereces honra, tu mereces glória, e que ao final dessa palavra, cada um de nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para este primeiro momento do ano, e que nós já possamos aplicar e começar já a viver o ano da relevância, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. No ano da honra, nós honramos, como eu disse, e certamente nós vamos colher isso em 2024. Eu falei sobre isso no último culto, que em 2023 não era o ano para ser honrado. Em 2023 era o ano para nós honrarmos. Honrar ao Senhor independente das circunstâncias, honrar nossas famílias, honrar nosso matrimônio, honrar nossos filhos, os filhos honrar os pais. E todas as vezes que Deus pede para você fazer algo, certamente há uma contrapartida, não tem jeito, não tem jeito. Por mais que nós não mereçamos, Ele é bom e Ele sempre faz dessa forma. Quando Deus fala, olha, se você fizer dessa forma aqui, vai acontecer isso, vai acontecer. E quando nós nos propomos, em 2023 a honrar ao Senhor, certamente nós vamos colher isso. Alguns já começaram a colher, alguns foram muito honrados em 2023, e esse é o ano também de colher isso. Agora, não é porque nós vamos para o ano da relevância que nós vamos abandonar os conceitos que nós aprendemos no ano da honra. Continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito. As equipes honrando seus líderes, os líderes honrando suas equipes, os maridos honrando suas esposas, as esposas honrando seus maridos, os filhos honrando os pais honrando os filhos, a igreja honrando seus membros, os membros honrando sua igreja, o pastor honrando as ovelhas. Não sei se todos entendem dessa forma, mas as ovelhas honrarem o pastor. Eu acho que só o fato de você obedecer a palavra do Senhor, você já está honrando o pastor, porque você está fazendo aquilo que ele está ensinando, por meio do Espírito Santo. Agora, esse é o ano da relevância, e nós vamos aprender algumas coisas esse ano, que provavelmente Deus não exigiu de nós em anos anteriores. Se honrar, poxa, eu nunca imaginei que nós iríamos aprender a honrar, e não aprendemos ainda tudo. Eu terminei o ano de 2023 pensando, eu acredito que eu preciso aprender mais sobre honra. Foi esse sentimento, e eu acredito que Deus vai continuar nos ensinando sobre honra ao longo de 2024. Mas se tem uma coisa que nós tivemos que fazer em 2023, foi coisas novas. Nós tivemos que reaprender algumas coisas. Nós percebemos que nós não sabíamos honrar. Nós aprendemos em 2023 que não sabíamos honrar. Era uma palavra que nós conhecíamos, porque ela é muito repetida nas Escrituras, mas não é algo que é aplicado na nossa cultura. A honra não era algo aplicado na nossa cultura, não é algo que a cultura ocidental está acostumada. Não, a cultura ocidental ela é muito individualista, ela é muito daquilo que eu vou fazer para eu ter algo, eu vou ralar porque eu quero conseguir. Nada de deixar o outro passar à frente, nada de
dizer obrigado, falar um obrigado, escrever algo. Nesse ano que passou, em 2023, eu comecei a ensinar as equipes que quando fossem dar um presente aos seus líderes, que cada um, por menor que fosse o presente, que fosse uma caneta. Porque tem pessoas que estão desempregadas, não têm condições de comprar um presente, às vezes, de 10 reais. Bom, o que eu duvido muito, porque todo mundo consegue pelo menos 10 reais para fazer alguma coisa. Então é possível sim comprar um presentinho de 10 reais. E eu disse a eles, vocês vão entregar o presente independente do valor. Aqueles que conseguem, aqueles que Deus tem abençoado mais, lógico, vão ser generosos, vai poder comprar um presente com de mais valor financeiro. Mas aquele que não pode, ele vai fazer um presente menor, uma caneta que seja. Mas mais importante que o presente é o que você vai escrever naquele bilhete, naquela cartinha, naquele texto, porque isso é honra. E quando nós começamos a fazer isso, nós percebemos a dificuldade que foi. Não foi fácil para todos. Por quê? Porque não estavam habituados. E neste ano que nós estamos entrando, nós vamos continuar honrando. Nós vamos continuar aprendendo a honrar, porque honrar é algo que agrada ao Senhor. Honrar é algo que é coisa do céu. Honra não é coisa da terra, honra é coisa do céu. Mas eu não estou aqui para falar sobre honra, eu estou aqui para falar sobre relevância. Então, se foi difícil aprender sobre honra, não espere que vai ser fácil aprender sobre relevância. Porque são coisas que não são da terra. É coisa que é do céu. E coisa do céu a gente precisa aprender com o céu. Não se aprende coisa do céu com a terra. Se aprende coisas dos céus com os céus. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo em 2024 para nos ensinar sobre relevância, nós vamos terminar um ano sem saber. Quantos terminaram o ano sem saber o que é honra? Porque desde o primeiro culto que nós começamos a falar sobre honra, entrava nesse ouvido e saía no outro. Não ouviram o Espírito Santo. Quando se falava de honra, achava que era frescura. Muitos ficavam até chateados por terem que honrar alguém. Muitos não honraram mesmo entregando presentes. É sério. Muitos não honraram mesmo falando. Porque a honra não está na parte física. A honra estava na parte do coração, é espiritual, é alma. E no ano da relevância, se nós não tivermos andando e atentos ao Espírito Santo, andando com o Espírito Santo e atentos a Ele, certamente nós vamos terminar o ano sem experimentar o que é relevância. Se você acha que para viver um ano relevante é só continuar fazendo o que você estava fazendo, o que o Espírito Santo me falou é que você está muito enganado. Eu vou repetir. Se você acha que fazer as mesmas coisas de 2023 vai trazer um ano relevante a você, você está muito enganado. Porque ser relevante, viver um ano relevante, implica em muito mais do que o que nós fizemos nos anos anteriores. Ninguém se torna relevante da noite para o dia. Hoje a Lírio Parelheiros é uma igreja relevante para a glória de Deus. Para a glória de Deus é uma igreja relevante. Mas ela não começou em 2022. Ela não começou sendo relevante em 2023. A Lírio Parelheiros, ela começou em 2015. O seu projeto e o seu traçado para se tornar uma igreja relevante. A Lírio, num todo, ela está há 45 anos num processo contínuo para se tornar a igreja que se tornou hoje. Algumas pessoas chegam na Lírio e falam: nossa, é uma igreja nova. Não, não é uma igreja nova. Ela nasceu em abril de 1979. E desde 1979, ela vem traçando um caminho orientado pelo Senhor, visões que foram dadas todos os anos para que nós chegássemos até onde nós chegamos.
Então, se você acha que fazer as mesmas coisas vai te fazer relevante, não vai. É necessário inovar. Para se tornar relevante, é necessário inovar. É necessário mudar algumas coisas. É necessário, nós falamos aqui no último culto, conselhos, né? Tirar aquilo que atrapalha. O que não serviu em 2023 não pode continuar nas nossas vidas em 2024, se nós queremos nos tornar uma igreja relevante, pessoas relevantes, famílias relevantes. Precisa mudar. E, querido, ser relevante implica observar as letras miúdas. Um minuto, por favor. Pastor, como é que é isso? Observar as letras miúdas? Sim. Olha só. Olha o que está escrito nessa tela, nesse banner da visão de 2024. O que a gente enxerga é o que está grande. Relevância. E a gente quer ser relevante. Alguns, né, nem vão se lembrar mais do que é relevância. Eu falei sobre isso no culto da visão. Mas o que está em letra pequena é o que vai fazer com que você chegue ao final de 2024 vivendo realmente o ano da relevância. E a gente não presta bem atenção. O que está escrito aqui em pequeno? Marcar para estabelecer. E é exatamente isso. É exatamente sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Coloca o tema para nós, por gentileza. E nós vamos aprender um pouquinho sobre marcar para estabelecer, para que nós possamos viver realmente o ano da relevância. Queridos, na verdade todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos se dar bem nos contratos, todos nós queremos nos dar bem nos nossos negócios. Mas se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é com os pormenores. É com as letras miúdas que estão nos contratos, é com as letras miúdas, é com os sis que estão na palavra do Senhor. Porque para você viver o ano da relevância, você vai ter que marcar para estabelecer. E aí, estabelecendo, você se torna uma pessoa relevante. Se a Lírio, neste ano, continuar fazendo o que ela tem feito, porque a Lírio, ela tem marcado. Sim ou não? A Lírio, ela tem marcado. E eu não estou falando somente da Lírio Parelheiros, eu estou falando da Lírio num todo. Nós temos marcado. E agora nós estamos numa fase de estabelecer. A Lírio, em nome de Jesus Cristo, a partir de 2024, ela não será mais conhecida como uma igreja qualquer, não. Nós seremos uma igreja relevante em São Paulo, nós seremos relevantes no Brasil, nós seremos uma igreja relevante no mundo, porque nós temos pregado a palavra do Senhor, nua e crua como ela é, nós temos obedecido o ID de Jesus, nós temos feito o que Deus ordena. Então sim, nós vamos marcar e vamos estabelecer, e vamos sim nos tornar uma igreja relevante no mundo, para a glória de Deus. Por que não? Por que não? Ah, não, nós não queremos muita coisa, nós queremos sim, nós queremos o mundo. Nós queremos que Deus salve o mundo, e que seja através de nós. Por que não? Eu gostaria que todas as igrejas fossem relevantes, mas quantas estão fazendo o que é certo? Quantas estão fazendo o que deve ser feito? Eu gostaria que todos os pastores que eu conheço fossem relevantes, mas quantos têm coragem? Quantos têm disposição? Quantos têm realmente no coração o desejo de falar assim: não, eu vou ser relevante para a minha geração? Tem pastores que já estão muito, mas muito bem aconchegados no lugar onde chegaram. Alguns pastores chegaram a um número de membros, a um número a um espaço próprio, e eles dizem: aqui para mim está ótimo, estou bem aqui. Mas para Lírio Parelheiros não está bom. Nós queremos salvar Parelheiros inteiro, nós queremos salvar São Paulo inteiro. Que Deus use as nossas vidas para transformar famílias e mais famílias. Agora, é necessário olhar sim, para você se tornar uma igreja relevante, para você se tornar uma pessoa relevante, um pai relevante, uma mãe relevante, um esposo, uma esposa relevante, um profissional relevante.
é necessário observar os pormenores. E o texto que eu quero trazer como base para nós iniciarmos essa reflexão, marcar para estabelecer, está em Salmo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, por gentileza. O texto é conhecidíssimo, vocês já conhecem ele, eu leio sempre aqui de salteado e de cor, mas nós vamos ler, coloca para mim na arque, por gentileza. Aê, moleque. Bem-aventurado o varão. Essa aqui é antiga, hein? Essa aí é lá da época do Vitão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A gente só lê o tudo quanto fizer prosperará. A gente gosta dessa parte. A gente gosta de duas palavrinhas que está aqui, duas partes do texto. Bem-aventurado, ou quer dizer, feliz. Mas quando chega na parte que há renúncia, que há necessidade de renúncia, quando chega na parte que há necessidade de dizer o eu vai ter que cair por terra, quando chega na parte de perder amizades, porque ele vai dizer, olha, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem pessoas dizendo, ei, você dá dízimo nessa igreja? Que é isso, uma igreja rica? Dizem, glória a Deus que estão enxergando dessa forma, né? Nós não enxergamos ainda, mas já estão profetizando a nosso respeito. Porque igreja rica não é parede, não é equipamento. Igreja rica são pessoas ricas. E já estão profetizando isso a nosso respeito. É porque as pessoas nunca viram excelência, na verdade. Parelheiros nunca tinha visto algo com tanta excelência. Então agora começam, né, a dizer, isso aí é uma igreja rica. Não é igreja rica, é uma igreja que trata as coisas de Deus com excelência, que faz as coisas do Senhor com excelência, que se prepara para o que vai fazer. Não é uma igreja que está pensando no próximo culto, a gente está pensando já em 2025. Nós começamos o ano no dia 2, no dia 3. No dia 3 de janeiro, nós já tínhamos o calendário anual pronto. Todos sabem o que vai acontecer durante o ano. Se Deus vai nos permitir chegar lá no final de 2024, nós não sabemos, mas nós já estamos preparados para enfrentar esse ano de cabeça erguida. Todas as equipes já sabem que dia que pode viajar, que dia que não pode viajar, que dia que pode sair com a família, que dia que não pode, porque tem compromisso, porque tem comprometimento. Isso é responsabilidade, é excelência. E aí, quando você começa a não andar pelo conselho dos ímpios, o ímpio vai dizer, não, você não precisa mais devolver o dízimo nessa igreja. Essa igreja é rica. Olha lá, já estão ganhando dinheiro. Começa a pregar a palavra, está ganhando dinheiro. Ué, então por que todos não ganham dinheiro? Se pregar a palavra dá dinheiro, né? Eu escutei esses dias um cabra, até que eu não gosto dele, mas ele falou uma verdade. Ele disse, se pregar a palavra dá dinheiro, por que todo mundo não prega a palavra então? Se esse é o segredo, sai pregando a palavra para ganhar dinheiro, para ficar rico. Não é assim não, Deus escolhe. A Bíblia diz que Deus escolhe para quem Ele quer dar riquezas. É Deus quem decide quem Ele vai abençoar. E é Deus que está observando quem está andando conforme a sua conduta para ser abençoado. E quando alguém começa a ser abençoado, o ímpio vem dizer, olha lá, está roubando. É sempre assim. Olha lá, se é pastor, diz que está roubando. Se é um trabalhador honesto, diz, olha lá, tá investindo no tráfico. Isso aí no mínimo tem alguma coisa, tem alguma mutreta errada aí. É sempre assim. E aí quando você vai romper com essas pessoas, você vai sim ficar em maus lençóis. E a Bíblia vai dizer, olha, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou ouvir isso aí, eu vou continuar meu caminho com o Senhor. Não anda nos caminhos dos pecadores, ou seja, não replica o pecado.
não comete o pecado que eles cometem, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa à margem da sociedade. Quando você começa a fazer as coisas do jeito certo, quando você começa a andar do jeito certo, quando você começa a não negociar os seus valores, certamente você começa a correr riscos. Quer correr riscos? Siga Jesus de verdade. Os discípulos, quando Jesus chamou eles para segui-los, eles corriam sérios riscos. Que garantia eles tinham? E agora, como ficarão nossas famílias? Nós vamos andar com esse homem para baixo e para cima no país. E quem vai cuidar das nossas famílias? Como é que vai ser? Eles corriam riscos, mas o texto bíblico sempre vai dizer: eles deixando tudo o seguiram. Se você quer andar com Deus, se você quer viver um ano relevante, certamente você vai ter que quebrar alguns paradigmas. Você vai ter que desagradar algumas pessoas em 2024. Porque quando elas vierem dizer a você: não, mas todo mundo faz isso, você vai ter que olhar para elas e dizer: mas eu sou servo do Senhor, eu não posso fazer. Quando elas disserem: ei, você pode fazer isso aqui para mim? Não, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sou um servo de Deus. Não, mas tem um monte de crente aqui da empresa que também é servo de Deus e que faz. Por que só você que não? Porque eu sou um servo de Deus, eu não sei eles. E isso faz você correr riscos, porque alguém vai ameaçar você. Foi assim com os homens de Deus. Quando Daniel decidiu ser um homem de Deus, quando Daniel decidiu ser um servo do Senhor, ele foi ameaçado, e não somente ameaçado, foi levado à cova dos leões. Alguém vai dizer: você não tem medo de ser mandado embora, não? Alguém vai dizer: olha, você está sendo crente, mas você tem que se lembrar que quando você for mandado embora, a igreja não vai pagar as suas contas, viu? E aí? Você vai olhar para essas pessoas, você vai ouvir essa pessoa, ou você vai ter uma resposta santa e vai dizer a ela: quem cuida de mim não é a igreja, quem cuida de mim é o Senhor, e se eu for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a mim, porque Ele não muda, Ele é o Deus da minha vida, quem cuidou até agora foi Ele, e quem vai continuar cuidando é Ele. Eu permaneço fiel ao Senhor. Quantos têm coragem de fazer isso em 2024? Quer se tornar relevante? Há um preço a ser pago, e certamente você vai desagradar pessoas. Viver um ano relevante, ele exige que você não cometa os erros que a maioria está cometendo. Alguém perguntou para mim certa vez: pastor, fisicamente falando, não vou dizer espiritualmente, porque as pessoas têm até medo de conversar com a gente espiritualmente, né? Porque elas acham que a gente é um super santo, que é falta só ter umas asas escondidas dentro da roupa. Irmão, para com isso. Sou um comedor de feijão igual você, peido e arroto igual você. Não tão fedido, é claro, porque sou pastor. Abraça as ideias. Agora, ele disse: fisicamente falando, pastor, porque ele já sabia que quando vai perguntar para um pastor: pastor, qual que é o segredo do sucesso? A resposta é Deus. Não, mas em segundo, Deus. E não, em terceiro, Deus. Aí ele disse: qual que é o segredo do sucesso da Lírio Parelheiros no âmbito físico? Você como pastor. Eu disse: eu procuro não errar onde as pessoas estão errando. Se eu vejo alguém fazendo algo e eu olho e digo: isso não está certo, isso vai dar ruim, eu não vou fazer. Se eu vejo os meus amigos, colegas de ministério, pastores, fazendo algo que eu vejo: opa, não gostei, não vou fazer. O segredo para você, um dos segredos para o sucesso, é errar menos que as pessoas que estão à sua volta. Não é acertar mais, é errar menos. Quem erra menos vai ter mais sucesso, vai ter mais assertividade. Agora, queridos, um grande erro também para esse ano da relevância é achar que Deus vai fazer tudo. Porque há uma
Deixa eu abrir isso aqui para vocês, talvez alguns de vocês não saibam, mas já está no meio evangélico, no mundo, uma doutrina, uma teoria, de que eu não preciso fazer nada, eu só preciso desfrutar da companhia do Abba. Abba pai, é paizinho, eu só preciso descansar nele. Em teus braços é o meu descanso. A música é muito bonita. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Muito bonita a música, mas Jesus também disse: ei, você vai descansar em mim, você vai encontrar descanso em mim, mas ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só ficar deitado no braço do Abba, não, tem que fazer algo. Não é só ficar nos braços de descanso não, querido. Jesus disse: rogai para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros, poucos são aqueles que trabalham, porque a maioria quer ficar nos braços do Abba. Se você acha que para que você vai viver um ano 2024 relevante, sem fazer nada, desculpa, quando chegar no final do ano, você me confronta. Pastor, não fiz nada esse ano, fiquei o tempo todo no descanso do Abba, não servi, não fiz nada, não orei, não jejuei, não consagrei, não preguei, não evangelizei, não compartilhei nenhum link de culto, não dizimei, e a minha vida está maravilhosa. Eu confesso a você que se nesse dia eu estiver em consagração, eu coloco a mão na sua cabeça e o demônio se manifesta, porque é capeta. E se tem uma coisa que o diabo sabe dar, é coisas. Então não vem mostrar: agora eu não estou devolvendo meu dízimo e agora estou mais rico. O diabo tem dinheiro para dar. Tem pessoas que acham que em 2024, não, o que eu preciso, tudo bem, eu preguei aqui muitas vezes em 2023, que a maior bênção de todas é a bênção da presença do Pai. Preguei isso ou não? Você que está aí na sua casa, você vai se lembrar disso. 2023 eu falei muito sobre isso. Nós precisamos da bênção maior, que é a bênção da presença de Deus. Sim. Mas o Pai espera também que os seus filhos trabalhem. Nós lemos um texto bíblico que diz que o pai tinha 2 filhos, e um trabalhava com o pai, os 2 trabalhavam, mas chegou um determinado momento que um falou: quero ir embora. Se Deus não gostasse que seus filhos trabalhassem, Ele ia dizer: o pai tinha 2 filhos, e ambos não faziam nada. Jesus, ele disse: eu trabalho. Certa vez criticaram Jesus, porque ele estava fazendo milagres no sábado, e ele disse: eu trabalho, porque meu pai trabalha até hoje. Então não pense que em 2024 Deus vai fazer tudo por você. Vai ter muitas coisas que você precisa fazer. Quando nós lemos o Salmo 1, por exemplo, Deus não diz: bem-aventurado o homem que Deus não, é o homem que tem que fazer. Bem-aventurado o homem que, aí ele começa a dizer, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso quem faz não é Deus, é o homem. Andar segundo o conselho dos ímpios é uma decisão do homem, não é uma decisão de Deus. Deus já deu a letra, não faça isso. A parte de Deus é nos avisar. A parte de Deus é fazer a equação e mostrar o resultado e dizer: está aqui, ó. A parte de Deus é nos dar uma prova com todas as alternativas e ainda assinalar qual alternativa que é a correta. Deus faz isso através das Escrituras. Este é o único Deus que diz aos seus filhos: olha, as alternativas corretas estão aqui. É o único Deus que passa o gabarito da prova. Tem crente dizendo: eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Está perdido porque não está ouvindo o Espírito Santo. Está perdido porque não lê as Escrituras. Porque nas Escrituras nós encontramos as soluções para todas as questões da vida.
Muitas pessoas querendo aconselhamento, eu já tenho falado bastante sobre isso. Eu quero um aconselhamento. Cara, será que você não sabe o que Deus quer? Pastor, eu briguei com meu marido. Puxei o cabelo dele, ele puxou os pelos do meu sovaco, e nós estamos 3 dias sem falar. Eu preciso de um conselho. Você é burra? Que conselho que você quer? É tão óbvio quanto beber água quando você está com sede. Errou, vai lá, conversa, conserta, se humilha, pede perdão. Se os dois errou, os dois têm que chegar e ter humildade, falar baixo, sem acusação e conversar. Precisa de um orientador espiritual para isso? Para algo que é óbvio, que até o mundo sabe fazer? Os casais mundanos, quando brigam, o que eles fazem? Tem até um hino que fala sobre isso. Mas se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam. E assim vai a música, que eu não lembro o resto da música, e acho que não convém. E estava no tom. Ai, Jesus amado. Queridos, Deus já faz a parte dele quando ele vem nos cultos. Usa um servo dele para nos dizer o que fazer e o que não fazer. E você não precisaria disso se você fosse um assíduo leitor das Escrituras. É muito bom, sim, receber uma palavra, mas nós não podemos depender de uma ministração de sexta e de domingo em 2024, se nós queremos ter uma vida relevante. É necessário ter contato íntimo com as Escrituras. Contato íntimo com as Escrituras, pois delas provém as coisas a respeito de Deus. Algumas pessoas que dizem: não, eu acredito que eu só preciso desfrutar da presença do Pai em 2024 e eu vou ter um ano relevante se eu descansar. Esse não é um ano de descanso. Pronto, falei. 2024 não é o ano de descansar. Quem quer ser relevante, quem quer marcar para estabelecer, não tem descanso, não tem parada, não tem. O nosso descanso está no céu. Jesus não falou para ninguém descansar, Jesus falou para trabalhar. Agora, é claro que com sabedoria, para também não matar, né? Para não se matar também, porque aí você não aguenta. Mas se Noé tivesse pensado isso, não, Deus vai fazer. Foi Deus que fez a arca, Samerson? Não foi Deus que fez a arca, foi o Noé. Deus deu a direção. Quem fez o tabernáculo com todos os seus utensílios? O que era de bronze, o que era de ouro, as tendas, as estacas, isso e aquilo. Quem fez? Foi Deus? Não. Deus deu a diretriz. Deus deu o projeto. Está aqui, ó. Agora vocês vão lá e façam. O Filho, Jesus Cristo, quando quis nos dar a salvação, Ele ficou no céu intercedendo? Não, Ele veio trabalhar. E ficou aqui uma eternidade, porque imagino 3 anos nesse lugar imundo, cheio de gente que nem eu, ser humano, aguento. Imagina o Filho de Deus tendo que suportar isso durante 3 anos. 3 anos de ministério, fora os outros 30. Eu acredito que Jesus estava ficando quase maluco. Jesus, você é bichão mesmo. Mas ele foi esperto numa coisa. Quando ele ia descer do céu para a terra, ele disse: Pai, eu aceito eles me humilhar, eu aceito calúnia, eu aceito o chicote, eu aceito até a cruz, eu aceito a morte, mas casar não, né? Jesus era demais. E esses jovens tudo doido para casar. Segue o exemplo de Jesus, meu filho. Agora siga que eu quero ver. Queridos, para que o evangelho chegasse até nós, homens tiveram que trabalhar. Então no ano da relevância, você quer marcar para estabelecer? Você quer ser uma pessoa relevante? Você quer ver, sabe, coisas relevantes acontecerem? Trabalhe e trabalhe muito. Pastor, você está falando de que área? Em todas.
em todas. Seja relevante. Trabalhe muito no seu ofício. Trabalhe muito para a sua empresa. Trabalhe muito na sua casa. Trabalhe muito para a sua família. Trabalhe muito na sua igreja. Para que você se torne uma pessoa relevante e você viva o ano da relevância. É necessário trabalhar. A presença do Pai é tudo o que precisamos. E essa presença nos abençoa em tudo. Mas aquilo que é para você fazer, não espere que Deus faça. Eu vou repetir. A presença de Deus é tudo o que precisamos. E essa presença nos abençoa. Mas aquilo que você precisa fazer, não espere que Deus faça. Observando os pormenores da visão, eu queria fazer uma pergunta. E é uma pergunta que não é só para 2024, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de pensar para um ano. Aliás, ultimamente eu estou bem covarde. Ultimamente eu tenho pensado a um prazo de 5 anos. Já vivi fase de pensar em 10 anos. Hoje estou vivendo a fase de pensar em 5 anos. Eu acho que a gente vai ficando um pouco velho. Acho que a idade vai chegando. Você começa a colocar o pé no chão. E eu acho que isso não é bom. Então eu preciso me reinventar em 2024 e começar a pensar há 15 anos. E Deus vai me ajudar a fazer isso, se essa for a vontade dEle. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como você quer terminar a sua vida? Como que você quer que as pessoas falem de você no dia do seu velório? Lucas, o que você gostaria de ouvir no dia do seu velório das pessoas? Que foi uma pessoa boa e relevante. Olha aí. O que eu gostaria de ouvir no dia do meu velório é: olha, acho que ele está vivo, se mexeu. Mexeu os dedos. Alguém cantou desafinado aí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o Lucas tem razão. Como é que você quer que as pessoas falem de você no final da sua vida? Melhor. Alguém vai dizer: pastor, quando eu estiver no meu velório, não quero ouvir nada. Eu quero estar no céu com Deus, está certo. Então vamos lá. Nos 10 últimos dias da sua vida, o que você quer ouvir das pessoas? Tá vendo aí, Tá aí um exemplo de um homem relaxado. Uma mulher relaxada, a vida toda foi relaxada. Aqui, iniciou, tudo que começou, nunca terminou. E você lá no quarto, deitado, escutando as pessoas falar de você, elas achando que você já está surda, e as pessoas falando de você na cozinha. Nunca terminou nada. Começa e não termina. Até para morrer, tá aí, processo de morte, miserável não morre. Começa e não termina. Desmotivado, sempre desanimado. A vida toda foi assim. Toda vez que você ia conversar com ele, estava: estou meio desanimado. Entrava ano e saía ano, essa desgraça, sempre está desanimada. Quer ver o que mais? Imagina você ouvindo no seu quarto: isso era ignorante. Agora está pagando. Agora tem que levantar o bumbum para a gente limpar a bunda dele. Mas isso era ignorante. Isso era soberbo. Isso era nariz empinado. Dizia que nunca ia depender de ninguém. Agora está pagando a língua para deixar de ser besta. Isso era ignorante. Isso não sabia conversar. Começava uma conversa, já começava a gritar, acusar.
quando eu chamava ele para amor, vamos conversar, lá vem você me acusar. Nunca soube conversar. Em contrapartida tem o outro, né? Isso era falador, falava demais. Isso falava demais. Ixi, falava até pelos cotovelos. Imagina você ouvindo no seu quarto. Isso era fofoqueira. A vida toda foi uma fofoqueira. Essa aí era o jornal da rua. Esse aí era o jornal da rua. Queria saber alguma coisa que está acontecendo no bairro, pergunta, era só perguntar para ele. Era só perguntar para ela. É assim que você quer ser conhecido? Faltando 10 dias para a sua morte? Ou, aí ó, esse aí ó, é um tolo. Abria a boca para falar bobagem, só falava bobagem. Pensa numa mulher que só falava besteira. A vida toda falando besteira. Pensa num homem tolo, pensa num homem que abria a boca para falar besteira. O assunto estava bom, o assunto estava construtivo, estava legal. Era ele chegar e ele estragava tudo com a conversa dele. Todo mundo já saía de perto porque a conversa ficava ruim. Pensa num homem tolo. Pensa numa mulher ignorante. Pensa num homem ignorante a vida toda. É assim que você quer terminar? É isso que você quer estabelecer para a sua vida? Se você trilhar o caminho dessas características, certamente, com o passar do tempo, todos terão esta visão de você. Pois foi exatamente o que você marcou e estabeleceu. Vocês estão entendendo isso? Marcou e estabeleceu. O título do final da sua vida está aqui, ó. O que você vai marcar para estabelecer na sua vida em 2024, 25, 26, 28, 30? O que você vai marcar para estabelecer na sua vida agora, para o resto da sua vida? A pergunta correta é: como você quer chegar ao final da sua vida? O que você quer ouvir das pessoas faltando 10 dias, 5 dias para a sua morte, ou até mesmo no dia que você for encontrar o Senhor? Para chegar aonde você quer, você precisa marcar primeiro. E depois que você marca, você estabelece. E depois que você estabelece, você é conhecido por aquilo que você marcou e estabeleceu. E aí você é uma pessoa relevante, ou porque você marcou errado e estabeleceu errado, você se torna uma pessoa irrelevante. Você se torna relevante pelo que você marcou e estabeleceu. E você se torna irrelevante também pelo mesmo motivo, pelo que você marcou e pelo que você estabeleceu. Por isso que a visão desse ano é marcar para estabelecer. E isso vai fazer de você uma pessoa relevante. Que é isso, pastor? Eu quero ser conhecido como uma pessoa íntegra. Quando as pessoas forem tomar café na minha casa, que elas forem no quarto, me visitar no meu leito de morte, quando elas forem para a cozinha, eu quero ouvir: puxa vida, hein? Foi íntegro, né? A vida toda. Esse foi honesto, correto, a vida toda, justo. Pensa numa mulher justa, a vida toda. Pensa num homem respeitoso, a vida toda. Pensa numa mulher respeitosa. Pensa numa mulher de palavra. Está aí dentro desse quarto aí, ó. Pensa num homem de palavra. Está ali, ó. No final dos seus dias. Mas é um homem de palavra. Continua sendo um homem de palavra. Está velho, não está aguentando mais nada. 98 anos, olha lá. Mas ainda continua um homem de palavra. Ainda continua uma mulher de palavra. Pensa num pai exemplar. Está aí, ó. E você lá dentro do quarto, escutando. Todo mundo achando que você está até surdo. E você lá escutando. Pensa num marido exemplar. Pensa numa esposa exemplar. Está ali, ó. A vida toda. Um exemplo de mãe. Um exemplo de esposa.
um exemplo de pai, um exemplo de marido. Pensa num cristão de verdade. Está aí dentro desse quarto, ó. Tá velho, tá quase morrendo. Mas pensa numa pessoa que sempre foi servo de Deus de verdade. Pensa numa mulher que foi serva de Deus de verdade a vida toda. Foi o que aquela mulher, aquele homem marcou. Alguém que chega no leito de morte com esses títulos, com esses adjetivos. Ele não fez isso de um dia para a noite. Ele não começou a fazer na semana passada. Para você se tornar relevante não é fazer uma vez só. Se você quer ser um pai relevante, você não pode ter uma atitude relevante, uma atitude para marcar o seu filho. Você precisa fazer isso a vida toda. Porque lá no final da sua vida, o seu filho irá reconhecer que você foi um pai relevante pelas suas atitudes. Você marcou e estabeleceu algo. Agora o seu filho pode olhar para você e dizer: o meu pai foi um grande homem, o meu pai foi um grande marido, o meu pai é um exemplo de esposo, o meu pai é um exemplo de crente para mim. Se eu tive um exemplo, esse exemplo foi o meu pai. A minha mãe foi um exemplo de serva de Deus, a minha mãe foi um exemplo de esposa, um exemplo de mulher, um exemplo de serva de Deus, de mãe. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Você precisa marcar e estabelecer essas características para que as pessoas enxerguem a sua relevância, ou seja, a sua importância. E certamente uma pessoa, nós falamos aqui no dia da visão, que ser relevante é ser necessário. Ser relevante, uma pessoa relevante é uma pessoa necessária, é uma pessoa que faz falta. Uma pessoa relevante é uma pessoa imprescindível, não pode faltar. Certamente nesses últimos dias, as pessoas vão estar chorando por você e vão dizer: puxa vida, vai fazer falta. Agora, quando não é relevante, a família chora. Chora porque vai sentir saudade. Mas o tempo cura muito rápido. Uma pessoa relevante deixa uma lacuna. Uma pessoa relevante deixa um buraco no peito. Uma pessoa relevante, você fala assim: cara, moiou. Ficar sem essa pessoa vai doer, vai fazer mal, vai ser difícil superar. E é assim que eu espero que cada um de vocês que estão me ouvindo nesta noite, que daqui a 50, 40, 30 anos, 20 anos, que você possa estar vivendo exatamente o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Mas comece em 2024. Por isso eu disse a vocês que esse ano é um ano de muito desafio. Porque tornar-se uma pessoa relevante não é de um dia para a noite, não depende apenas de uma ou duas atitudes. É uma questão de constância naquilo que você quer estabelecer e marcar. Onde você estiver, se você crer na palavra do Senhor e Deus está falando com você, abra sua boca e declara. Tem que declarar, nós temos que aprender a usar as nossas palavras. Diga assim: olha, eu serei uma pessoa relevante na minha geração, para a glória de Deus. Pode dizer aí, eu começo a mudar o meu caminho hoje. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu vou ouvir e obedecer ao Espírito Santo. E eu serei tudo o que Ele determinou para a minha vida. Irmão, o que Deus determinou para a sua vida é coisa boa. Jeremias capítulo 29, aleluias, versículo 11, ele vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Você acha que Deus quer que você chegue ao final da sua vida como? Deus quer ser glorificado no seu leito de morte. Deus quer ser glorificado pela sua vida. As pessoas têm que bendizer o nome do Senhor. Quando você estiver deitado nos seus últimos dias, as pessoas precisam olhar para você e dizer: essa pessoa foi uma pessoa relevante para a minha geração. Essa pessoa foi uma serva de Deus que eu aprendi muito com ela. Essa pessoa me deu exemplo de vida. Essa pessoa é alguém a qual eu devo imitar pelo resto da minha vida. Eu quero ser igual a ela. É assim que Deus quer ser glorificado, através da vida de alguém que decide nesta noite a ter uma vida relevante. Eu não estou falando de um ano relevante, eu estou falando de uma vida relevante. É muito mais do que um ano. Um outro ano pode ser pior ou melhor, mas não importa. Eu vou ser relevante para minha geração, porque eu decidi isso hoje aqui. Aleluia.
Oh, glória. Agora, marcar. Para marcar, como eu já disse aqui, leva tempo. Para estabelecer, um pouco mais de tempo. Por que a Lírio é relevante? Porque ela marcou e estabeleceu. Quando nós olhamos para uma igreja de 45 anos, isso traz credibilidade. Não é uma igreja que nasceu ontem. Não é uma igreja de aventureiros. A Lírio Parelheiros não é uma igreja de aventureiros. Não é uma igreja de nerds, não é uma igreja de meninos irresponsáveis. Há homens e mulheres aqui muito responsáveis em suas vidas aqui fora da igreja e que trazem toda essa bagagem aqui para dentro da igreja. Eu tenho pessoas que são líderes em seus trabalhos e que trazem a sua liderança para dentro da igreja, aprimoram ela aqui e levam a liderança aprimorada, uma liderança santa para os seus trabalhos. Não é uma igreja de pessoas que simplesmente estão voando e olhando a vida passar. Não. Mas isso demorou tempo para que essas pessoas se tornassem as pessoas que são. Eu tenho um grupo de líderes, eu tenho equipes aqui de pessoas maravilhosas. Mas para que essas pessoas se tornassem relevantes para este tempo, demorou um tempo para elas marcarem e estabelecer isso. O Nilson chegou, se eu não me engano, em 2019. E hoje ele é uma pessoa muito relevante aqui nessa casa. Mas ele não se tornou relevante esse ano, ele vem se tornando relevante ao longo dos anos. Lucas, Samerson, Josafá, Fabiano e outros mais que estão aqui fazendo a obra do Senhor. São pessoas que não estão chegando agora. Tem gente que chega na Lírio agora e já quer subir no altar, pregar, cantar. Não, abaixa a bola, menos. Eu quero ver se essa Coca-Cola vai durar, vai ter gás daqui 3 anos. Porque nós não somos uma igreja que pensa hoje, a gente pensa no futuro. A gente está olhando para a próxima geração. Se Jesus não voltar, nós queremos que os nossos filhos liderem essa igreja. Se Jesus não voltar, nós queremos que os nossos filhos deem continuidade na igreja. Nós queremos sentar lá atrás, porque nós não vamos querer muito barulho, mas nós vamos querer vê-los fazendo barulho aqui. Nós vamos querer vê-los fazendo muita festa para o Senhor e impactando a sua geração. E isso vai trazer satisfação ao nosso coração. Mas isso não começa daqui a 20 anos, isso já está sendo trabalhado hoje. Demora-se tempo para marcar e estabelecer. O exemplo clássico Jesus deu quando ele fala em Mateus 7, 24 até o 27. Come on here, please, my friend. Olha aí. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Queridos, o que ele está dizendo é: fazer algo relevante dá trabalho. Construir uma casa na rocha, na época de Jesus, hoje já não é fácil. Hoje construir uma casa na rocha já não é algo fácil. Você precisa das ferramentas corretas. Você precisa fazer certo, você precisa contratar um engenheiro para fazer toda ali a medição, profundidade, isso, aquilo. Imagine naquela época, fazer uma casa sobre a rocha, o quanto de trabalho que não era. Eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje, eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje. Ou seja, dava muito trabalho fazer uma casa relevante, uma casa que não sucumbia nas tempestades. Tem muito crente aí achando: eu estou fraco na fé. O que você tem feito para fortalecer a sua fé? Acha que é fácil? Crente que vive de momento, crente que vive de arrepio no culto. Ei, Jesus está falando: se você é um desses tipos de gente que vive de arrepio, que o culto só é bom quando te arrepia, ei, isso é muito pouco. Um crente relevante, um cristão relevante, ele não está sim, no momento, casa na areia, momento.
Por que ele fala da casa na areia? Porque a casa na areia é mais rápido de fazer. Rapidinho faz, é fácil cavar. É muito fácil cavar, é muito fácil colocar telhado, é fácil. Tudo que é fácil diz respeito a um momento. O problema é que o nosso Deus não é um Deus de momento, Ele é um Deus eterno. E Ele exige de nós atitudes que vão reverberar pela eternidade. Em 2024, cave mais fundo o seu relacionamento com Deus. Para de depender de ministrações no YouTube. Para de depender de apenas ministrações nos cultos. Comece a buscar relacionamento, cave mais fundo. Fala, eu quero ter relacionamento contigo, Espírito Santo. Eu quero ser ministrado por ti, Espírito Santo. Quando eu estiver lendo a palavra, eu quero receber ministrações do Senhor. Não é para me pregar não, é para me ser alimentado. Você não pode depender de pessoas para ter um relacionamento sólido com Deus. Você não pode depender de líderes, você não pode depender de pastor, você não pode depender de seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, para ter um relacionamento firmado na rocha. A rocha é Cristo. O relacionamento, para ter uma vida cristã relevante, precisa ser cavado na rocha, profundamente, cavado com a ajuda do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Nós precisamos em 2024, para sermos cristãos relevantes na nossa geração, alicerçar as nossas vidas no Senhor Jesus, somente nele. Aleluia. Oh glória. Oh meu Deus. Marcar para estabelecer dá trabalho. Tornar-se relevante dá trabalho. É manter. Para se tornar uma pessoa relevante na sua família, quer um conselho? Trabalhe duro. Como é que é, pastor? É isso aí, irmão. Quer ser uma pessoa relevante na sua casa? Trabalhe duro. Por isso que Jesus disse: tudo que é para ser relevante, tudo que é relevante tem que durar. Tudo que é relevante tem que durar. Não pode ser relevante somente um mês, tem que durar, durabilidade. Deus nunca diz a respeito de coisas desse tempo, Ele diz de coisa eterna, tem que durar pela eternidade. O padrão de Deus é altíssimo. E deste ano Deus está nos dando a oportunidade, Lírio Parelheiros, de nos tornar pessoas as quais nós nunca nem imaginávamos ser. Deus está chamando os meninos e meninas para crescer esse ano. Deus está chamando meninos e meninas para crescer esse ano e dizer: ei, até agora você se comportou como adolescente, até agora você se comportou como jovem, mas aquilo que era coisa de menino, você deixa para trás. Aquilo que era coisa de jovem, deixa para trás, porque agora eu quero homens e mulheres na minha presença, pessoas que vão começar a marcar para estabelecer relevância na sua geração. Se você recebe isso na sua vida, levante as suas mãos e diga: Deus, eu quero isso, eu quero viver isso, eu não abro mão disso, Senhor. Aleluia. Oh glória. Para tornar-se uma pessoa relevante no seu trabalho, você vai ter que trabalhar duro. Quer ser alguém indispensável? Porque relevante é isso. Ser relevante é ser indispensável. É alguém que a gente não pode perder. É alguém que faz falta. Isso é ser relevante. Quer ser relevante na sua família? Trabalhe duro. Corrija as suas debilidades. Onde você sabe que está errado, para de errar. Deixa de ser burro. Porque errar, irmão, é humano. Mas continuar errando, pelo amor de Deus, nem o próprio do animal faz isso. Os animais, eles aprendem. Para quem assiste Discovery, é incrível como os animais têm a capacidade de... eles veem o erro e já era. Eu estava na Amazônia e tinha uma parte lá que era bem rasa. E a água era muito clara. E eu via os peixes no fundo. E eu jogava o anzol lá no meio do rio.
e ficava esperando beliscar para puxar. E eu pensei, por que eu vou jogar tão longe se eles estão aqui? Cuidadosamente soltei minha isca devagarzinho e deixei lá o anzol. Eles vinham, olhavam e iam embora. Viam, olhavam e iam embora. Aqueles peixes sabiam que aquilo era um anzol. Não é possível. Eles olhavam para a isca, parecia que eles falavam assim, é gostosa, mas ela não quer não, porque está no anzol. Aí eu fiz um teste, eu falei, quero ver se esses peixes, deixa eu entender isso aqui. Eu estava pescando com mortadela, fiz cubinhos de mortadela, e peguei uns 2 peixes, lá no meio peguei, e aqui não pegava nenhum. Lembrando, tá? Eu fiquei 7 dias e peguei 2 peixes. Então os peixes lá estão muito ensinados. Peguei a mortadela e joguei sem o anzol. Eles comeram. Peguei uma mortadela, joguei, os peixes veio nela. Peguei o anzol, joguei do mesmo jeito e eles não vieram. A natureza sabe que não pode errar. E seres humanos querem ser relevantes, querem ter uma vida melhor, cometendo os mesmos erros ano após ano. O diabo não pode jogar uma isca com anzol que você está lá abraçando. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Em nome de Jesus, faça do seu 2024 um ano de corrigir defeitos para tornar-se uma pessoa relevante. Faça desse ano um ano melhor para ser uma esposa melhor, um marido melhor. Diga, não, eu estou errando em algumas coisas que eu não posso errar. Anota, escreve. Escreve e não fala nada, começa a corrigir, porque não é para o outro. Tem muita gente fazendo, eu vou fazer isso aqui para o outro me dar algo em troca. Isso não é ser relevante. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa trabalha para receber algo em troca. Isso não é coisa de gente relevante. As pessoas relevantes no âmbito profissional, por exemplo, não são aquelas que trabalham para receber no final do mês. Geralmente as pessoas mais relevantes no meio corporativo são aquelas que trabalham por paixão. São aquelas que trabalham porque gostam daquilo que estão fazendo. E elas se dedicam naquilo, e elas se tornam importantes, e elas são graduadas naquilo, e elas são assalariadas proporcionalmente à sua relevância. Tem empresas que pode mandar todo mundo embora, menos uma pessoa, porque aquela pessoa é relevante na empresa. Quando eu trabalhei em vários lugares, tinha vários facões que eles chamavam de facão. Querido, nunca fui demitido, porque eu fazia com excelência. Eu era muito chato, eu era conhecido como chato, eu era conhecido como Satanás da qualidade, mas eu era o cara que fazia o meu trabalho com excelência, e por causa disso eu ganhava bem para aquilo. Quando você faz algo muito bem, você é recompensado por aquilo. Então é para você, não é para o outro. Para de querer mudar para o outro. Não muda para você. Diga, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um marido melhor. Não é para o meu filho ficar falando, meu pai é da hora. Não, eu vou ser melhor porque eu preciso ser melhor. E os frutos disso vão vir daqui a alguns anos, quando alguém disser a você, você é um exemplo. Aí você se tornou relevante. Corrija os erros. Risque os erros nesse ano. Marque. O que é marcar? Para estabelecer numa situação como essa. A mãe que grita com os seus filhos, para de gritar. Hoje você é marcada pela sua vizinhança como uma crente que grita. Essa crente grita o dia inteiro com essas crianças. E é crente. Aí, amanhã você para de gritar. Segunda-feira, não está gritando mais, lutando. Na hora que vai gritar, fala baixinho no ouvido. Mãe, por que você não grita? Não, mãe não vai gritar mais, o pai não vai gritar mais, o marido não vai conversar mais alto com a esposa, para os vizinhos ouvir, coisa ridícula. Agora é só aqui, ó. A princípio você não vai marcar nada, mas você está marcando. Marcar é um processo.
Mas daqui a um ano e meio, os filhos vão falar: mamãe não grita mais. Agora você estabeleceu algo. Você começou a fazer, aí começou a marcar. Agora você é caracterizada por aquilo que você faz. Mamãe não grita mais, papai não grita mais. Nunca mais vi papai e mamãe gritando, nunca mais vi papai e mamãe brigando, nunca mais. Agora você começa a crescer como pessoa. Eu acho isso lindo. Quer se tornar uma pessoa relevante no reino de Deus? Trabalhe duro. Tem gente trabalhando muito duro no mundo secular, mas para Deus é uma vergonha. E diz que Deus é o primeiro na sua vida. No mundo não chega atrasado, no mundo não dá desculpa, no trabalho secular não dá desculpa, é pontualidade para a igreja, para as coisas de Deus. E quando eu falo de igreja, irmãos, deixa eu falar algo aqui. Se você acha que qualquer um de vocês que estão em casa assistindo, se você acha que você está trabalhando para a igreja, e você deveria, eu estou trabalhando para a igreja, sai, pede para sair, porque a igreja não precisa do seu trabalho. Nós estamos aqui entendendo que nós servimos ao Senhor, nós trabalhamos para o Senhor, é por mais uma alma. Se o propósito não for esse, sai. Se o que você faz não visa ganhar uma alma para Cristo ao final de um culto, para. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Se você enxerga a igreja como um trabalho, sai da área. E nós não vamos lamentar a sua saída, por mais importante que você seja hoje, porque Deus irá mandar alguém mais relevante que você para ocupar o seu lugar, e Ele vai usar a outra pessoa e vai abençoar essa pessoa muito mais do que você, pode ter certeza disso. Vai cuidar das suas coisas. Se você acha que isso aqui toma o seu tempo, se você acha que isso aqui é peso, se você acha que isso aqui é dolorido, se você acha que eu não consigo, sai mesmo, sai rápido, ouça a voz do diabo e sai, porque se tem alguém que não quer ver você trabalhando para Deus, é o diabo. Se tem alguém que não quer ver você trabalhando para o Senhor, é Satanás. Quer ouvir Satanás? Ouça. Mas aí, quando você quiser também as coisas de Deus, não cobre de Deus, cobre de Satanás, porque você tem ouvido a voz do diabo. Mas quer se tornar uma pessoa relevante na obra do Senhor? Quer tornar-se uma pessoa relevante na obra de Deus? Então trabalhe duro em 2024. Não dê desculpas. Priorize as coisas do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. A Bíblia diz, aliás, Deus diz: honrarei os que me honram, mas os que me tratam com desprezo, tratarei à altura. Ou a gente acredita no que Deus diz, ou a gente desacredita. Ou a gente acata ou desacata. Ou a gente obedece ou desobedece, simples assim. Mas se nós queremos nos tornar relevantes no reino, nós precisamos trabalhar mais e trabalhar duro para o Senhor, e certamente nós nos tornaremos pessoas relevantes no reino, e o Senhor irá nos galardoar, porque Ele disse que Ele irá galardoar, Ele irá presentear cada um conforme as suas obras. Salvação não tem nada a ver com obras. Sim, você não precisa fazer nada. Se bem que o preguiçoso não entrará no céu, então há uma dúvida aí. Mas salvação não. Agora, se você quer ser galardoado pelo Senhor, precisa ser relevante, e para ser relevante precisa trabalhar duro. Para que você faça isso, você começa a marcar a partir de hoje e dizer: eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Eu vou parar de dar desculpas, eu vou parar de inventar coisas, eu vou parar de inventar compromisso no dia que eu tenho conexão, eu vou parar de inventar, eu vou parar, porque agora eu vou priorizar o Senhor. Eu quero me tornar relevante para as coisas do Senhor e relevante aos olhos de Deus. Até marcar e estabelecer, as pessoas vão olhar você com desconfiança. Por que está fazendo isso? Por exemplo, se você mentia, agora não mente mais, as pessoas vão dizer: deu de falar a verdade agora? Mas com o passar do tempo vão dizer: o cara agora só fala a verdade. Você vai ser conhecido como pessoa verdadeira. Se você é uma pessoa que age desonestamente, quando você começa a agir honestamente, as pessoas vão desconfiar de você. Elas vão dizer: o que está acontecendo? Oxe, você até ajudava nós, e agora está aí pagando de certinho.
É isso aí, que agora eu quero andar com Deus, estou marcando minha época, eu quero ser uma pessoa relevante, e eu quero andar conforme Deus quer. E no princípio vai trazer desconfiança, mas no futuro eles vão olhar e vão dizer, realmente essa pessoa ela está sendo o que ela se propôs a começar a fazer lá atrás. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de igreja, as pessoas olhavam para mim e diziam, e aí, está na igreja ainda, Melk? Está na igreja ainda? E eu dizia, ainda não, irmão, não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu me apaixonei por Jesus. Ah, duvido, logo logo você sai. Conheço um monte que falou igual você. Hoje elas olham para mim e falam, o Melk. Tem alguns que têm até vergonha de vir aqui. Porque tem que falar, porque vai ter que baixar. Vai ter que falar assim, realmente ele estava falando sério. Realmente ele estava jogando duro com Deus e eu achei que ele estava de graça. Para nós começarmos a experimentar uma vida relevante, nós vamos correr risco. Você está disposto a correr risco, como eu falei no início? Nas amizades, no trabalho, ir contra as opiniões. Deus te dá, neste ano, a oportunidade da sua vida. Eu vou falar algo aqui muito sério e com um peso muito grande nas nossas vidas. Poucas vezes eu falei algo com tanto peso. A palavra de Deus, ela em si ela é pesada, mas uma palavra profetizada, ela tem um peso. E isso pode ser benéfico ou maléfico, depende da sua forma de receber e agir decorrente a essa profecia. E eu vou liberar uma palavra que é uma palavra dura, mas eu enxergo um ônibus. É como se eu enxergasse um ônibus, e nesse ônibus ele está escrito assim, o destino, relevância. E esse ônibus passa uma vez só. Eu não acredito que nós teremos um outro ano da relevância na Lírio pelos próximos 20 anos pelo menos. Não é histórico da Lírio repetir uma visão. Então, esse ônibus que Deus está nos dando de oportunidade, ele vai passar em 2024. Este é o ano da relevância. Se você entrar, você vai se tornar uma pessoa relevante. Se você ignorar, certamente você vai terminar a sua vida como uma pessoa irrelevante, ou vai ter que voltar atrás e sair atrás de todos que já estão à sua frente, porque entraram e pegaram a palavra, receberam a palavra e disseram, eu vou viver esse ano. Queridos, viver o ano, a visão do ano não é algo simplesmente para um banner, é algo que nós tatuamos dentro da alma e dizemos, eu vou viver sim, não só o ano da relevância, eu vou viver um ano de preparo para tornar-me uma pessoa relevante pela eternidade, amém? Se você recebe essa palavra, levante as suas mãos, onde você estiver, diga, eu decido virar o jogo, eu decido trabalhar duro, eu decido pagar o preço, eu decido deixar Deus me tratar neste ano, eu decido começar a experimentar o que pouquíssimas pessoas experimentaram em toda a sua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou marcar, e vou estabelecer, e vou me tornar uma pessoa relevante. A minha igreja será relevante, minha família será relevante, eu viverei uma vida relevante, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, amém e amém. Onde você estiver, glorifique o nome do Senhor se você receber essa palavra.